Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema cuidado, ensopados de lentilhas. Meus amados irmãos, quando observamos as teorias, os postulados e os princípios das ciências humanas, nós constatamos que existe uma diferença gritante entre as teorias, os princípios, os postulados das ciências humanas e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muitos hoje estão buscando respostas para os problemas espiritual, moral e emocional do homem nas ciências humanas, principalmente na psicologia e nas psicoterapias. Meus amados irmãos, tentar conciliar as teorias, os postulados e os princípios das ciências humanas com a palavra de Deus é querer juntar a terra com o céu. Por quê? Porque as ciências humanas olham para dentro do indivíduo para encontrar a bondade, enquanto a Bíblia ensina que o homem é um pecador miserável, sem justiça própria e sem bondade própria. As ciências humanas são centradas no homem, são antropocêntricas, enquanto a Bíblia é centrada na pessoa de Deus. As ciências humanas ensinam que o homem tem as respostas para a vida dentro de si mesmo. Já a Bíblia ensina que as respostas para a vida são reveladas em Deus, na pessoa de Jesus. As ciências humanas ensinam que a chave para os problemas pessoais está em algum lugar no passado, enquanto a Bíblia lida conosco no presente. Deus muda o nosso interior se olhar as raízes de causas no passado. Para as ciências humanas, a felicidade é a combinação simultânea entre o mundo interior e o mundo exterior. Mas a Bíblia ensina e diz que a felicidade, a bem-aventurança é ter Cristo como Senhor e Salvador da vida. As ciências humanas, na verdade, meus irmãos, são ensopados de lentilhas. São teologicamente confusas e biblicamente consistentes. Todas elas, a maioria delas, por não dizer todas elas, as ciências humanas são engodos, são enganações. Tentar aliar os conselhos, os postulados, as teorias e os princípios das ciências humanas às doutrinas bíblicas é desprezar aquilo que Deus fala em Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lamentavelmente, a invasão das ciências humanas na igreja moderna tem conduzido a um novo evangelho. Que esse novo evangelho tenta atender às necessidades sentidas das pessoas, ao invés de tratar a questão do pecado, da santidade e do juízo de Deus. A invasão das ciências humanas na igreja moderna trocou o aconselhamento bíblico, teológico, doutrinário pelo aconselhamento psicológico. E aí as mensagens dos púlpitos, devido a essa invasão das ciências humanas na igreja, as mensagens são para a redução do estresse e não para a salvação da alma humana. Nesse contexto, devido à invasão das ciências humanas nos púlpitos e nas mentes de muitos pregadores, as mensagens passaram a ter cunho terapêutico e não cunho teológico doutrinário. As mensagens passaram a levar as pessoas a sentir-se bem consigo mesmo e não mais admitir que elas são pecadoras, depravadas,
miseráveis e carentes da salvação. Escute bem, meus amados irmãos. Escrituras sagradas, mais ciências humanas é perversão da verdade. Ovelhas precisam de pastores e não de psicoterapeutas. Não existe traumas, escute bem, não existe traumas, nem distúrbios da alma que Jesus não possa resolver e consertar. Nos Salmos 119 e 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus olhos, para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lá no Salmos 19, 7, a Bíblia é categórica. Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Portanto, as Escrituras bastam. Elas são completas. A palavra de Deus é suficientemente poderosa para restaurar uma vida mais devastada, mais sofredora, mais infeliz, mais fracassada que possa existir. Não precisamos de terapias, não precisamos de mensagens psicoterápicas, precisamos sim de Bíblia no púlpito das igrejas. Meus amados irmãos, a Bíblia relata exemplos de homens e mulheres que passaram problemas pessoais, foram odiados, homens e mulheres na Bíblia que foram desanimados, ficaram aflitos, sobrecarregados, foram renegados, mas triunfaram as adversidades, porque confiaram somente no Deus poderoso. Davi foi um desses exemplos. No Salmo 109, Davi diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Quando Davi diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel na boca dele, ele está dizendo que ele está falando sobre o poder da palavra de Deus em satisfazer os nossos anseios emocionais e espirituais. No verso 50 do mesmo capítulo 119 de Salmo, Davi diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, nós não precisamos do blá 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 da psicoterapia. A palavra de Deus nos basta. Alguns líderes dizem assim, alguns pastores: não, mas nós precisamos elevar a autoimagem das pessoas através das nossas mensagens para produzir pessoas emocionalmente sadias. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Porque as ciências humanas, escute bem, ela tem o ego do homem como o único centro de interesse do indivíduo. É por isso que as ciências humanas, elas tentam estimar, satisfazer o ego do homem. Ela tenta elevar essa tal de autoimagem do homem. E elevar a autoimagem é elevar o ego do homem. Isso é contraproducente, isso é contra a Bíblia. Não existe nenhum local nas Escrituras que manda para nós elevarmos a autoimagem do homem. Não tem isso na Bíblia. Em todas as Escrituras, de capa a capa, em toda a Bíblia, nós somos encorajados apenas à confiança e à fé em Deus. A santidade, sim, é que conduz à integridade emocional e moral. A santidade, sim, é que torna as pessoas emocionalmente sadias e não a autoimagem. Não é a autoimagem que torna as pessoas emocionalmente sadias. Meus amados irmãos, a consequência dessa teologia da autoimagem, pregada em muitos púlpitos das igrejas, é que as mensagens, ao invés de levar a confiança nas Escrituras, ao invés de levar as pessoas a confiarem no Senhor e na palavra de Deus, passaram a confiar nos postulados fraudulentos de Freud, nos postulados e os princípios antibíblicos de Freud. Ao invés da mensagem ser conforme a Bíblia, está sendo conforme os postulados de Carl Jung e de Freud. Portanto, meus irmãos, o evangelho da autoestima é contraproducente, antibíblico. O evangelho da autoestima é acerca do homem, mas o evangelho verdadeiro é acerca de Deus.
O evangelho da autoestima é sobre a necessidade de realização pessoal. Enquanto o evangelho verdadeiro é sobre a necessidade de justiça e de santificação. No evangelho da autoimagem, a fé, ela é terapeuticamente direcionada. Mas o evangelho verdadeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Portanto, meus amados irmãos, a teologia da autoestima e essas ciências humanas que estão se adentrando na boca, na mente e nos púlpitos de muitas igrejas, é subversiva, é obra das trevas. Não existe, não há nenhum registro bíblico, escute bem, não há nenhum registro bíblico de que a prostituta redimida, que lavava os pés do Senhor Jesus, enxugava com seus cabelos, foi pressionada ou foi persuadida a ter uma autoestima da sua imagem. Uma autoimagem. Não foi isso. Ela apenas sabia que ela era uma pecadora miserável, depravada, e precisou de muito amor para ser salva e ser perdoada da sua culpa. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a teologia da autoestima e as ciências humanas no púlpito é um desastre. Porque as mensagens psicoterápicas, psicologizadas, que estão anunciando aí nos púlpitos, para elevar a autoimagem das pessoas, é uma mensagem antibíblica. São ensopados de Jacó, são ensopados de lentilhas, e devem ser rejeitadas, porque todas elas são enganos, são antibíblicas. Que Deus vos abençoe. Nesta hora é o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Amém e amém.